torna a homossexualidade pecaminosa, além do que consta no Velho Testamento? Ele pergunta. Um casal homossexual pode ir para o céu? Tem uma pergunta dividida em duas partes. O que torna pecaminoso, além do Velho Testamento, é a interpretação das falas exatamente do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 1, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, quando ele diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Então também consta do Novo Testamento. De uma forma clara, o pecado da homossexualidade seria uma perca da identidade natural do que Deus fez o homem a ser. Por isso que Jesus fala em Mateus 19 que o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa e ambos serão um. Então Jesus ele afirma onde que a sexualidade tem que ser vivida e que a homossexualidade é uma consequência da queda. Ou seja, qualquer ato sexual, ainda que hétero e não diferente homo, qualquer ser humano que se relacione fora desse princípio de Mateus 19, está fora do que Deus fez desde o princípio a ser vivido no contexto de família, homem e mulher, e com o mandamento de procriação do que está em Gênesis 1:28, que ali Deus abençoou a sexualidade, mas ela é seguida de um mandamento, multiplicar, e multiplicação. Então, somos chamados a administrar a nossa sexualidade, os nossos impulsos sexuais. Então, qualquer ato sexual fora do casamento monogâmico, homem e mulher, é um pecado à luz da palavra. Segundo, um homossexual pode ir para o céu dentro da melhor compreensão da lógica cristã e da teologia cristã. O que salva não é a sua identidade de gênero, sua orientação de gênero, não é nem mesmo o seu sexo. Quem salva é Jesus Cristo. Então eu não posso chegar no céu e dizer assim, olha, eu estou salvo porque eu mereci. Eu estou salvo porque eu sou hétero, cis. Também eu não preciso ter medo de chegar na porta do céu e dizer, que pena que eu não estou salvo porque eu sou homo. Não preciso, porque o critério de acesso a Deus é Jesus. Agora, o problema dessa teologia e lógica cristã mais liberal é que não se fala mais exatamente de pecado ou arrependimento, que são pontos iniciais que precisamos reconhecer e ter, ser arrependido, e reconhecer a nossa redenção em Cristo Jesus. Então, o fato é, necessariamente, para eu ser alcançado pela graça, não tem que ser um heterossexual. Porém, se a graça verdadeiramente entrou em minha vida e fui salvo, eu vou apresentar frutos, que é uma mudança de vida e de comportamento. Ele falou de Coríntios 6, e o que me chama a atenção é que esse mesmo texto fala que na cidade de Corinto houve efeminados, ou seja, homossexuais alcançados pela graça de Deus, e houve mudança de vida e de comportamento. Então não houve uma fala sobre arrependimento e nem muito menos sobre mudança de vida. E se o evangelho não traz mudança de vida na minha vida, é porque não houve fruto de salvação. Isso é um ponto. Como se livrar desses preconceitos que a gente sabe que existe, né? Mas eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma forma da gente caminhar nessa direção. Conversar, esclarecer, estudar. Quando eu digo a Bíblia precisa ser atualizada, não precisa ser muito inteligente para entender que eu estou dizendo que precisamos fazer uma leitura atualizada do que a Bíblia diz. Eu não estou querendo escrever outra Bíblia. Um texto milenar que eu reputo como sagrado, inspirado por Deus. Eu chamo a Bíblia de palavra de Deus. Eu vou querer fazer retoque na palavra de Deus? A gente só precisa compreender a fala do entrevistador. Quando ele fala que existe um preconceito e isso precisa ser lidado, seria no contexto de querer dizer que a palavra de Deus ela seria preconceituosa pelo fato dela não aprovar a conduta de duas pessoas do mesmo sexo? E por outro lado, quando o pastor diz que a Bíblia precisa ser atualizada para entender esse contexto para os nossos dias, é que, na verdade, a Bíblia ela não precisa ser atualizada porque ela já te atualizou a respeito do que esse texto fala em relação aos homossexuais. Porque o próprio texto diz que na cidade de Corinto, como eu disse, houve pessoas alcançadas pela graça, pela misericórdia de Deus, e houve ali transformação de vida. Pessoas que viveram uma conduta de pecado como idólatras e adúlteros e efeminados, que houve ali uma mudança de vida, de comportamento e de mentalidade. Então essa é a essência do Evangelho. Jesus veio resgatar aquilo que foi perdido por causa do pecado. Agora, uma coisa que eu te garanto, ainda que seja você um homossexual,
ou quem quer que seja, na questão da sua identidade ou sexualidade. Quando você é alcançado pela graça de Deus, meu amigo, eu te garanto que nunca mais você vai ser o mesmo. E essas questões de identidade ou sexualidade vão ser coisas secundárias, porque a sua vontade vai ser de verdadeiramente viver a palavra de Deus. E ela define sempre como você, no seu estado biológico, como filho e filha de Deus, por aquilo que Deus fez quem você ser. Então a sua verdadeira identidade ela é restaurada no momento que você conhece de verdade Jesus Cristo e a graça transformadora que Ele traz em nossas vidas.